Boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Evangelho da Casa de Francisco. Meu nome é Isbaida, peço a ajuda dos queridos amigos espirituais na condução desse comentário. E o capítulo escolhido, meus amigos, é o 22. Não separeis o que Deus juntou. O item, o 2, indissolubilidade do casamento. Vamos à leitura de um pequeno trecho para a seguir o nosso comentário. Só é imutável aquilo que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam conforme os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para operar a renovação dos seres que morrem. Por outro lado, as condições que regulam essa união são de tal forma humanas que não há no mundo inteiro, e mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente iguais, e não há onde elas não tenham sofrido mudanças com o tempo. Meus amigos, nessa passagem do Evangelho, os fariseus se aproximam de Jesus para tentar armar uma cilada para ele, né? Porque, vejam bem, sendo eles os doutores da lei, claro que são conhecedores da lei mosaica. E, na verdade, queriam flagrar um erro nas palavras do mestre que estivesse em contradição com as suas leis para poder incriminá-lo. Queriam avaliar o seu conhecimento e o que ele ensinava. Perguntaram se era lícito o homem repudiar a sua mulher. E Jesus responde com outra pergunta sobre o que estava escrito na lei de Moisés. E eles respondem que Moisés ordenou que se desse carta de divórcio e repudiar. Vejam bem, duas etapas, né? Repudiar, gente, significa separar-se do cônjuge de acordo com as formalidades da época. Era o termo da época. O divórcio, então, já era aceito naquela época. A carta de repúdio deixava a mulher livre. Moisés protegia a mulher desse abuso do marido. O homem teria que fazer essa carta e entregá-la à mulher. E depois é que ele ia repudiá-la. Com essa carta, ela teria condições de recomeçar a sua vida, casar de novo. Mas muitos só faziam repudiar. E não dava essa carta não, que seria o primeiro passo para o repúdio. Por que eles não faziam essa carta? Porque era caro para eles, doía no bolso deles. As mulheres receberiam de volta os bens que foram dados por ocasião do casamento, o dote que elas tinham levado, porque já era assegurado aquele direito no ato do casamento, para o caso do rompimento, né, daquela união. Mas era mais cômodo, mais barato para o homem só repudiá-la, fazer só a primeira etapa. A mulher naquela época, gente, era considerada inferior. E sem a carta de repúdio, ela não levaria o seu dote e ficaria muitas vezes até servindo de criada para a nova esposa daquele que a repudiou. Ela não tinha para onde ir, ela não tinha condições. Então o homem feria a lei nesse sentido e nem se ligava para isso não dava não tinha menor problema para eles não. E se a mulher, se a mulher era considerada inferior, como é que ela ia poder brigar pelos seus direitos naquela sociedade patriarcal, gente? Os fariseus pensavam que Jesus tinha vindo destruir a lei, mas ele disse que não veio para isso não, e sim fazer a lei de Deus se cumprir. Quando Jesus faz essa pergunta aos fariseus sobre a lei de Moisés, na verdade ele queria que eles lembrassem da proteção que ela dava às mulheres, pois sem a carta e só na condição do repúdio elas seriam apedrejadas se fossem flagradas tendo um relacionamento com outro homem. Só que essa lei de Moisés incluía o homem também, mas era costume só a mulher ser penalizada.
seria considerada adultério porque ela ainda seria ligada ao homem que a rejeitara. Ela não tinha carta de repúdio, somente o repúdio. Jesus recorda para os fariseus a obediência à lei, porque eles não a cumpriam direito. Mas eles cumpriam conforme as suas conveniências, claro. Tanto é que no livro do Deuteronômio, no Antigo Testamento, a pena de morte está prescrita, tanto para o homem como para a mulher, no caso de adultério. Mas sobrava só para quem? Para a mulher. Era assim a prática naquela sociedade patriarcal. Jesus nos mostra a distinção entre a lei humana e a lei divina. A lei divina é baseada na lei do amor e as leis humanas nos interesses dos homens, das famílias. Portanto, não é divina, é humana. E o que é humano é passível de ter erros, de haver separações. Jesus veio nos mostrar a lei de Deus, a lei do amor, unindo as pessoas, os relacionamentos, não dependendo das leis civis dos homens, porque, como bem Kardec nos fala, estas estão sujeitas a mudanças, conforme o progresso da inteligência, o grau de evolução das pessoas que formam as sociedades. A doutrina espírita nos esclarece que todos nós temos compromisso a cumprir, e uma programação reencarnatória é feita de forma que nos dê condições de alcançar esses objetivos. Constituir uma família é um desses compromissos, para que possamos desenvolver as virtudes, desenvolver os sentimentos, crescer. No curso das reencarnações, gente, nós vamos convivendo com outros espíritos, nos aproximando uns dos outros, estreitando relações e naturalmente encontraremos dificuldades, até chegarmos a construir os sentimentos nobres em nós. O mundo em que vivemos ainda é muito atrasado, ainda não compreendemos e muito menos vivemos de acordo com as leis divinas. Nosso progresso espiritual é muito lento, com experiências na base de erros e acertos, e isso, sem dúvidas, não deixa a dor fora desse processo, não. Vamos aprendendo a amar até que esse amor atinja o patamar do sublime, do amor em sua essência. E erramos, até que cheguemos a esse ponto, vamos errar ainda muito pela nossa própria imperfeição. Nessa caminhada do espírito imortal, de muitas vivências, nos equivocamos muito, cometemos muitos desatinos, magoamos muito, somos magoados, ferimos muito aqueles que conviveram conosco. Por isso, muitas vezes, cultivamos relacionamentos desequilibrados, provocando muita perturbação e dor. E necessitamos recompor todos eles de forma saudável e produtiva, para nos quitarmos com a lei e evoluirmos. São muitas as situações, gente, perante a lei de causa e efeito, a depender do nosso grau de comprometimento para com aqueles a quem devemos. Nós temos a possibilidade uma das possibilidades, nós temos de renascer e não ter nenhum companheiro, para que na solidão possamos trabalhar os sentimentos, dar valor àquilo que tínhamos, a família, trabalhar esse sentimento, harmonizá-los sob a forma de expiação. Muitas vezes a gente não valoriza a família que se teve, né? O cônjuge que se teve, o pai, a mãe, mas não ter uma companhia pode ser também uma prova, por opção do espírito. Existem também aqueles espíritos que renascem e eles escolhem, eles optam por viverem sozinhos para desempenhar uma missão. Essa missão pode ser na área religiosa ou na área científica, etc. E eles acabam canalizando para essas áreas o ímpeto, a força sexual, produzindo muito. Mas muitas vezes, gente, viemos para não nos unirmos a ninguém, pelo nosso livre-arbítrio. Casamos, teimamos, fugimos ao nosso planejamento de vida, feito no plano espiritual, e muitas vezes essa escolha nos traz muito sofrimento. Agora, com relação ao casamento, a doutrina espírita nos ensina que ele é a união de dois espíritos que podem estar em diversos estados evolutivos.
ela nos mostra que essa é a oportunidade para o aperfeiçoamento espiritual dos espíritos na carne. Existem diferenças espirituais muito importantes nessas uniões, que foram classificadas pelo escritor espírita Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade. Então vamos ver as principais causas e consequências dessas uniões conforme esse relato. Ele classificou-as em 5 tipos. Existe primeiro, o casamento das almas, de almas afins, que se caracteriza pelas almas ligadas pela afinidade. Existe muita harmonia nessa relação. As dificuldades vão existir, mas não tem nada a ver com o relacionamento dos dois, e sim nas provas da existência, nas dificuldades que devem enfrentar, que podem ser de ordem financeira ou na saúde, nos filhos, etc. É uma união feliz de almas amigas que se juntam para afirmar o seu amor. Um apoia o outro e se entendem até no olhar. Esses casamentos não são muito comuns aqui nesse plano de provas e expiações. Existe o segundo tipo, o casamento transcendental, que é a união entre almas nobres, né, de uma alta condição espiritual, que vão se dedicar a algo de grande valor para a humanidade. Eles se unem e vêm pela obra a realizar, vêm em prol de uma comunidade, vêm em prol de uma cidade, de uma nação, em prol da humanidade, enfim. Kardec é um exemplo, com Amélie Baudet. Olha essa cumplicidade maravilhosa, né? Que muito ajudou no trabalho da codificação. Existe também, gente, o casamento provacional. É a união de 2 almas difíceis, problemáticas, com dificuldades de convivência, que vêm para o reajuste necessário à sua evolução, refazer uma relação. Muitas vezes tiveram experiências de muita dor e mágoas, precisam acertar contas do passado, reparar esses erros, reconciliar. Nessa união, vemos muita desarmonia e tragédias mesmo dolorosas, sendo muito comum num mundo de provas e expiações. É uma prova para ambas as partes, né, envolvidas, né? É uma prova para eles. Existe um número bastante considerável aqui nesse plano. Já o casamento sacrificial é quando há uma grande diferença evolutiva entre os cônjuges. É quando o espírito de mais alta envergadura aceita se unir a outro, menos adiantado, para ajudá-lo no seu progresso espiritual. São pessoas que demonstram uma grande abnegação, se sacrificam para resgatar, socorrer, ajudar o outro, que se encontra numa situação de atraso complicada e que tem, normalmente, uma personalidade muito difícil. Às vezes, parceiros com vícios nas diversas áreas do comportamento humano, na bebida, nas drogas, nos desregramentos sexuais, etc. O espírito que se sacrifica, meus amigos, não necessitaria mais passar por essa experiência, mas ele vem por amor e angaria uma proteção muito grande do alto, independente das dificuldades que tenha nesse plano. A mãe de André Luiz, da série psicografada por Chico Xavier, era um espírito de muita luz que voluntariamente resolveu retornar a esse plano físico, novamente como esposa do pai desregrado de André Luiz, que se encontrava em grande sofrimento numa zona espiritual bem inferior, com as 2 amantes. A mãe de André Luiz planejou receber com muito amor também as 2 amantes, como filhas do coração. A gente olha assim, que gesto grandioso, não é? Mas para o espírito, com essa envergadura moral, isso é muito natural. O último casamento, gente, vai ser o acidental. É aquele que não foi programado. Ele não tem ascendente espiritual, nenhuma relação de compromisso no plano espiritual. São espíritos indisciplinados que se deixam levar pelos instintos, pelos impulsos afetivos, pelas atrações momentâneas, sem nenhuma identidade de ideias, e devem se responsabilizar pelas consequências.
Todos nós temos uma programação com a experiência adequada para as nossas vidas, para nos beneficiar, mas nem sempre cumprimos essa programação, esse plano do mundo espiritual. Nos desviamos desse caminho seguro e pagamos o preço. E às vezes é um preço, meus amigos, muito alto, por nossa própria conta. São essas as experiências que passamos no decorrer das nossas encarnações, no meio de muitas dificuldades, porque o orgulho e o egoísmo costumam azedar essas uniões. Não sabemos educar nossos filhos, não sabemos renunciar. Esses casamentos de longa duração, que a gente chama de longevos, causam admiração. Mas ali houve sacrifício de parte a parte. Não só foi um mar de rosa, não. Houve uma construção. Criamos muitas expectativas, meus amigos, e muitas vezes não nos doamos o suficiente, sem lembrar que o outro também tem as suas expectativas. O outro não é responsável pela nossa realização interior, pela nossa solidão interior, pelas nossas fragilidades. Temos que fazer tudo para que aquela união dê certo e não separar a primeira dificuldade. Tem casos em que realmente há necessidade da separação, quando o respeito acaba e as agressões verbais e físicas acontecem, porque senão podem acabar em tragédias. Emmanuel, no livro Encontro Marcado, Psicografia de Chico Xavier, fala que o divórcio é lamentável, embora às vezes seja justo, porque pela nossa condição evolutiva, meus amigos, podem acontecer, como já falei, situações dolorosas em que a separação realmente se faz necessária para evitar um mal maior, como um crime, um suicídio, um prejuízo moral na família. Mas falando com relação ao comum nos relacionamentos, muitos cobram do outro qualidades e atitudes que eles mesmos não possuem. Muitos, por muito pouco, põem fim às suas uniões, não enfrentam as dificuldades normais da vida comum a dois. Emmanuel nos aconselha que antes de qualquer separação, analisemos a situação, vendo se já fizemos tudo que estava ao nosso alcance pelo companheiro, todas as possibilidades para que essa relação dê certo. Se não, ele nos aconselha que não separemos, para evitar a cobrança da nossa consciência no nosso amanhã, porque ela vai nos cobrar sim, porque a nossa dívida permanece para com aquela pessoa ou aquela situação. A nossa história com ela pode ter sido interrompida nessa vida, mas pela lei de causa e efeito, forçosamente vai continuar, não acabou. É a lei divina que exige esse reequilíbrio, porque colhemos o que semeamos. Não existe vítima inocente na justiça divina. O nosso parceiro, gente, pode até não ser o mesmo espírito a quem devemos no passado, na nossa caminhada como espíritos imortais. Podemos reencontrá-lo ou não. Pode ser que ele tenha evoluído, não necessite mais daquela reparação, mas o nosso débito continua pendente. A situação continua no nosso campo de atração, atraindo aquela situação. Os sentimentos negativos, gente, como o ódio, a mágoa, o remorso, são uma das causas principais dessas ligações com aqueles a quem ferimos ou fomos feridos, pois necessitamos daquele aprendizado, trabalharmos esses sentimentos. Aquela experiência é oportunidade de soltarmos as amarras que nos prendem àquela situação, porque quando nutrimos esses sentimentos, podemos nos afastar dessas pessoas. Ela pode ser não sei quantas léguas, quilômetros de distância, mas firmamos algemas poderosas, nos aprisionando a elas, que só o amor pode nos libertar, aqui e no outro plano também, não é só aqui não. Então o amor pode nos libertar, refazendo nossos passos na direção certa e nos dando condições para seguir em frente. A lei nos chama a conviver com esses dramas naturais para a devida correção. Temos que corrigir a rota que tomou o caminho errado. Pode ser que reencontremos esse espírito na figura de um filho, um irmão,
ou como pai, como a mãe, etc. E não precisamos de terceiros para essa cobrança, apesar deles existirem. A cobrança da nossa consciência é o grande instrumento de progresso da lei divina. As uniões têm os seus momentos difíceis, meus amigos, sendo necessário muita compreensão, tolerância, renúncia. É isso que nos faz evoluir. Aprender a ceder quando necessário, não querer que o outro se anule para que a nossa vontade seja feita. Ajudá-lo nas suas limitações, nas suas dificuldades. Emmanuel nos diz que a felicidade na comunhão afetiva não é prato feito, e sim construção do dia a dia. E ele ainda nos diz, de qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existe no mundo uniões afetivas, sejam elas quais forem, sem raízes, sem os princípios kármicos, nos quais nossas responsabilidades são compromissos dos dois. Os nossos guias espirituais aproveitam as circunstâncias para nos colocar diante do programa pré-estabelecido, mas continuar depois é responsabilidade nossa. Vai depender do nosso livre-arbítrio seguir adiante. No livro dos Espíritos, na questão 695, Kardec pergunta se o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres é contrária à lei da natureza. E os Espíritos respondem que é um progresso na marcha da humanidade. Então o casamento faz parte da lei de evolução e progresso da natureza. É uma das formas de crescermos e evoluirmos espiritualmente, de forma a entender nossas qualidades e defeitos junto de outro ser, agregar valores emocionais e espirituais, trocar experiência e aprender juntos. Mas repito, se na união houver riscos à integridade física e moral a um dos dois cônjuges, será preferível a separação, antes que acabe num mal maior. Esse é o posicionamento do Espiritismo. E nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Ele disse aos fariseus: Moisés, pela dureza ali no início, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Isso significa que desde os tempos de Moisés, não sendo recíproca a afeição, o motivo único do casamento, a separação podia se tornar necessária. Meus amigos, o casamento nos dá a experiência de amar, de nos doar, nos dá a oportunidade de receber irmãos para o aprendizado aqui e, através das portas da reencarnação, pela relação conjugal, formar a família, construindo valores, contribuindo assim na obra da criação. A vida se perpetua através da união de dois seres. É importante não cedermos às tentações dos desafios do cotidiano doméstico, e sim ao companheirismo edificante, gente. E não colocarmos a responsabilidade da nossa felicidade nos ombros alheios, porque cada um de nós tem os próprios desafios a realizar. No mundo de provas e expiações, vamos ter dificuldade, sim. Isso é muito natural, mas que o amor, a boa vontade, a capacidade de ceder, a cumplicidade saudável estejam sempre à frente, nos ajudando a superar as limitações, os obstáculos. O sentimento que deve mover as uniões deve estar acima das convenções sociais, acima das regras, acima dos interesses particulares. E só há um sentimento acima de todos esses elementos, que é o amor legítimo. E só ele vai fazer com que vençamos as tentações do mundo. Mundo esse que possui uma fonte inesgotável de seduções, os seus muitos convites para desrespeitar os nossos compromissos, as imposições sociais. O amor, meus amigos, vai nos auxiliar diante das nossas dificuldades, e teremos a sua força poderosa para nos alimentar, para nos fortalecer, e realizaremos a nossa parte, sem sobrecarregar o outro com a tarefa que nos pertence. Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima.